Boa noite, Pronto. Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Graças a Deus e com vocês. Que bom, tudo ótimo também por Ah, que aqui. bom. Bom. Bom, parece que está tendo aí alguns problemas técnicos, né? É, o pessoal pediu aí, né? Isso. Eu não tô conseguindo aceitar. Vamos ver o Caio agora. Eu aceito o Neridox, mas aí ele acaba caindo. Já que ele não pôde aceitar. O Caio caiu. Aí, Ah, agora sim. conseguiu. Agora sim. Ah, então o problema era o Ramon. Eu acho que o Instagram ele limita. Não, eu consigo fazer live Por com quatro? quatro pessoas. Ah, Aham. ótimo. Toda semana Então, eu faço alguma live com quatro pessoas, só que às vezes é o Instagram dele, então que tem que atualizar. pode ser sim, Pai, porque só ele que não conseguiu aceitar o pedido, ó. É, pode ser o Instagram dele. Eu tive um problema com um convidado na Eu vou semana enviar um passada. convite para ele. Vamos ver. Pronto, enviei um convite para ele. Aí, Agora deu certo. Marcelo Castro, tudo Prazer bem? imenso falar com todos vocês. Paz, satisfação é Prazer é minha. nosso. Vamos lá, Aí, conseguimos. Eu Vamos super falar de quero. cão de Vamos falar guarda? de fila. vamos falar de fila brasileira, essa raça maravilhosa. também É, com acho. certeza. Vamos falar de fila com a encantadora de filas. Isso! Olha, a menina do fila. Muito bom, muito bom, muito bom. É, esse Muito, pessoal dos lupoides aí. muito legal o seu trabalho lá no adestramento. Obrigada, Marcelo. Eu que sou uma grande admiradora do Canil, né? Do trabalho, acompanho aí o Canil. Sensacionais os cachorros. Ainda vou pegar uma cadelinha aí com vocês. Vamos sim. Mas Vamos. vamos lá, então. É um prazer realmente estar falando com você, né? E agradeço imensamente o convite também da Nery Dogs. Eu sou veterinária da Nery Dogs. A gente trabalha em parceria aí em vários âmbitos, né? Então, estou muito feliz de estar participando aqui desse encontro. E vamos abrir essa live perguntando para você, Marcelo, como que foi a história do Puri? Como foi sua história com a raça? Como é que você se interessou aí pelo fila? Bom, eu nasci em meio a filas, né? O meu avô, ele tinha fila e o pai dele já tinha fila antes da raça se chamar fila. Eram os cabeçudos, na verdade, o meu avô chamava de nacional. Era o cachorro nacional, cabeçudo nacional. E aí nasci lá no meio dos cachorros e tudo. Quando foi em 2008, quando um ano depois de casado, eu resolvi montar um canil para criar fila. Na época, o fila ele era muito, digamos assim, excluído dos grupos de adestramento, né? A gente não via fila treinando. E aí surgiu a ideia de criar fila justamente para combater essa fase que o fila estava tendo do fila ser inimigo do ambiente de adestramento. Na época tinha uma onda, né? Eu participava de grupos de treinamento e aí o pessoal, eu já treinava cães na época e o pessoal sempre falando, pô, cadê os filas? E eu defendendo a raça. E o pessoal, pô, mas você não vê fila treinando? E aí surgiu a ideia de começar a criar fila brasileira. Qual o padrão que você segue de fila aí, Marcelo? Só para a galera que for assistir entender, né? Que tem três Eu, padrões do fila. eu sigo o primeiro padrão da raça hoje. O primeiro. Eu já, quando eu montei meu canil, eu fiz a CBKC, né? Então a gente começou criando com as diretrizes da CBKC. Logo depois veio o projeto OFB, então eu aderi o padrão OFB, que é um padrão parecido com o padrão antigo, né? Com o padrão mais antigo da raça. E assim, eu digo que o meu padrão é a funcionalidade. Então, porque se você ver a diferença hoje do padrão CBKC, padrão OFB, padrão CAFIB, são detalhes
de cor, né, de coisas irrelevantes, e a morfologia apresentada pelos cães, digamos assim, desses dois órgãos, o FB e CAFIB, são um pouco distante da morfologia que a gente vê em pista, né, de animais de pista. Então, mas a interpretação do padrão é o mesmo padrão, só muda com relação à cor. Então, como a gente é mais ligado à função, eu sigo o primeiro padrão. E os cães que originaram o fila, né? Se você vê, porque o padrão é uma interpretação, né? Ele é ali um texto na qual o criador ele vai ter uma interpretação dele perante aquele cão. E se a gente analisar bem, vários cães de hoje, que inclusive estão em pistas ou estão em apresentação, em encontros, né, de alguns clubes, eles estão fora do padrão. Se a gente for, na minha opinião, na minha interpretação, quando se fala em boa locomoção, por exemplo, é um cão que consegue andar longas distâncias, né? É um cão mais alto, que ganha mais terreno, e não esse cão achatado, compacto, próximo ao solo. Então, assim, essa questão do padrão, eu acho que quem tem que talhar o padrão é a função, e não o contrário, né? A gente não pode imaginar um cachorro e criar o cão para pôr numa foto, num quadro. Eu acho Eu não que sei, eu acho que toda você raça compartilha da funcional. minha, acho que você compartilha da mesma opinião que eu. Quando eu fui pesquisar, né, por exemplo, o Draco, fui procurar um fila, eu queria muito um fila. Então, comecei a dar uma olhada, não entendia nada de padrão, não sabia, só sabia que eu gostava da raça, mas eu gostava da raça funcional. Eu gostava Sim, daquele cão mais enxuto, sem excesso de pele, sem excesso de peso. Então, quando eu comecei a me deparar com algumas linhagens, alguns criadores, que tá tudo certo, né? A linhagem de exposição, principalmente, eu acabei não me agradando tanto por conta do cachorro cansar muito rápido. É um cão que morde e tem excesso de pele. Então, a gente vê também o excesso de ojeriza, que hoje em dia o cachorro ele fica. É muito batido isso da ojeriza, né? Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a isso do temperamento do fila hoje, né? então, vamos lá. A gente, quando fala em treinamento de cães, né, principalmente para proteção, a gente quer um indivíduo mentalmente que aguente aquele treinamento, né, preparado para aquele treinamento, e fisicamente também. Na minha época, e hoje ainda acontece, você começar um treinamento com fila, por exemplo, o primeiro problema que a gente vai ter é a questão dos lábios ali serem grampeados, né, pela dentição. Isso acontecia demais, isso acontece muito. Assim, eu até treino vários cães, vários filas de outros canis também, e quem segue esse padrão mais exótico sempre tem esse problema. Às vezes o cachorro é até bom, sabe? Assim, tem um psicológico bom para treinamento, um temperamento até legal, mas aí começa a grampear, começa a sentir dor na hora de formar a mordida, já começa mal. Então, assim, esse quesito do padrão ele tem que ser funcional, não tem como. O cachorro, no meio de um treino de proteção, tem que parar para descansar, mesmo um treino curto, porque não está aguentando. Enfim, você vê que certa dificuldade que não condiz com uma raça atlética, né? Uma raça boiadeira, uma raça de guarda. Quando eu comecei a treinar, a primeira coisa que eu fiz para me formar minha linhagem foi pegar cães que vinham de fazendas que tinham contato com meu avô, com os cães que ele tinha. Não dava para mim provar se aquele cachorro era descendente dos cães que tinham lá. Mas, por ser da mesma região, a chance era grande, né? Eles trocavam o cachorro na época e tudo. E aí, quando eu comecei a formar a linhagem, a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse cachorro e começar a levar para treino. Na época, eu já treinava o IGP, por exemplo. Hoje é IGP, antigamente também a época era IPO, era antes do IPO, era outra sigla até. Então eu comecei nos exercícios de Schutzl, né, ali do IPO, Hudson. comecei a perceber que ele tinha muita dificuldade, facilidade com algumas provas, por exemplo,
treinar para faro era muito bacana, um cachorro muito concentrado, mas se a gente fosse fazer uma prova de resistência, por exemplo, não ia chegar, então a gente foi já procurando moldar a minha linhagem, né, a linhagem Purim Moreno, para isso, né, para essas provas. Eram provas certas para o fila, apropriadas. Não era a prova, não é a prova mais, digamos assim, mais apropriada, mas eram provas para cães de trabalho, né? E que o fila tinha que se encaixar nesse perfil. Pelo Eram menos testes, né? Testes que você fazia para definir sua linha, né? exatamente, aproveitando esse conhecimento. Então, aí eu comecei a perceber que os cães que poderiam me ajudar a formar a minha linhagem estavam nas fazendas, estavam trabalhando nas fazendas. Foi aí que eu comecei a usar mais, sair mais da criação, digamos assim, de moda da época, né? De pedigree, digamos assim, e buscar cães sem registros, mas com a morfologia apropriada, né? Com um histórico ali já vivenciado, que realmente eram filas, que tinham parentes que criavam, que o avô criava. Então, a gente fez esse trabalho de campo e comecei a inserir na minha linhagem. Assim como o sangue de vários canis também, Cafib, a UFB, né? Eu usei muito a linhagem Caramonã, usei a linhagem Itaguaré, e outros que, né, tinham o mesmo objetivo em comum. Que legal. E Marcelo, você vê. Ah, pode falar, Ramon. essa aptidão por uma direção dentro de estabelecer uma linha de sangue, ela vem de onde? Tipo, você já começa a trabalhar com cães a partir do fila brasileiro ou tem uma história antes? Não, a gente teve vários outros cães. Meu pai, por exemplo, tinha pastor alemão, um dos primeiros pastores alemães que vieram para o Brasil. Eu tenho uma foto, inclusive, do meu avô mesmo com dois pastores alemães que ele pegou. Na época tinha um canil da Polícia do Rio. E o meu tio conseguiu 2 exemplares para ele e tudo. Então, assim, eu já testei várias raças. Já tive boxer, já tive malinois, já tive pastor alemão, já treinei pastor alemão e Eu não tinha competi, essa pergunta no script, não. titulei pastor alemão no IGP. Então, assim, mas eu Muito sempre bom. ficava com o coração partido do fila não estar no ambiente de adestramento, né? Isso que me incomodava, por ser uma raça nossa, né? Uma raça brasileira, uma raça que eu tanto gostava, que meu avô tanto gostava, que a nossa família gostava, e a raça estava cada vez mais se distanciando. E assim, era Interessante. um problema, cara, na minha época, por volta de 2008, 2009, eu lembro que eu cheguei num canil renomado, eu fui muito bem recebido, assim, na primeira fase. E quando eu comecei a falar de treinamento de cães, que eu ia pegar um exemplar, que eu queria selecionar naquele canil, um exemplar para juntar a minha linhagem, para começar a treinar, o criador virou as costas e me abandonou. Virou as costas e é uma loucura, era um tabu muito grande. Então, Muito assim, fechado, né? muito fechado, muito fechado. Você falava em adestramento, o pessoal quase te batia, era ignorante mesmo. Eles não aceitavam de forma alguma que se adestrasse, que se treinasse fila por causa de uma propaganda que eles faziam, que o fila já nasce pronto, que é o único cão de guarda que não precisava de ser treinado. Hoje, a gente falar isso soa-se absurdo, mas era o que mais eu ouvia em 2008, em meados de 2008, 2009. O pessoal era contra treinador, contra treinamento de cães. Na cabeça deles, o treinamento mascarava o cachorro, sabe? E é o contrário, Não né? preparava, não mascarava. Isso Muito aí. bom. E era assim, Pode dar prosseguimento foi um aí. tabu muito grande. E aí, Muito bom. quando eu comecei a treinar esses cães, a selecionar, ter ali as linhagens e comecei a apresentar vídeos treinando, a primeira repercussão
No ambiente do fila, foi péssimo, né? Tipo assim, ganhei vários inimigos, digamos assim. Nossa. Mas no ambiente de adestramento, o fila começou a ficar notório. Olha que legal, um fila, mordendo Interessante. manga e tal, fazendo trabalho, fazendo formação de mordida. Então isso é, foi mudando, né? Pessoas que eram do adestramento começaram a olhar para o fila com mais carinho, com mais critério. E aí, querendo ou não, a morfologia também era diferente, né? Era um cão mais atlético e tal, o pessoal começou a gostar. Aí o fila começou a aparecer, né, para esse ambiente que verdadeiramente ia valorizar o cachorro, o cachorro O funcional. Fila começou, o Fila começou a aparecer para um público diferente, Um por pouco, motivos diferentes. Muito bom. exatamente. E aí, pessoas que estavam escondidas, né, ali dentro do armário, começou a aparecer também. Falou, ó, que legal, você treina cães, cara? Eu treino meu filho também. Eu lembro de um criador que falava, eu treino, mas não mostro, porque o pessoal vai me apedrejar. Julgar. E aí começou a aparecer. Sim, acho que foi bem positivo eu continuar nessa linha, né? De Sem não dúvida. abrir mão para minha linhagem. E hoje você já está consolidado aí, né? Já é reconhecido e tudo. Mas eu acho que isso que você falou é bem interessante, porque ainda acontece hoje. Assim, eu peguei esse E, fila e peguei para uma proposta totalmente diferente, né? Fui fazer obediência com fila, fui levar o fila para a rua. Eu queria colocar o cachorro no mundo mesmo. que legal. E aí eu recebo muito comentário, agora menos, mas quando eu peguei o fila pequenininho, era, nossa, meu direct, fila Isso não aí. pode ir pra rua, vai estragar o cachorro, é o Vai, fila estragar. da... Não pode apresentar pessoas estranhas para o filhote, Não né? pode de jeito É, nenhum, e o fila vai estragando o não pode cachorro. fazer nada, o fila parece que ele tem que viver numa redoma, e não é assim, né? A gente vê os seus filas maravilhosos aí, fazendo treino, mordendo manga, e quando eu fui no seminário agora mesmo, a gente foi no seminário com o Carlos Capilar. Pô, o cachorro foi bem, é um filhote, né? Tem Foi 10 meses, mas as pessoas sentem falta, né? Todo mundo acha interessante o fila no seminário e ninguém leva. Ele era o único que estava lá. exatamente, tá vendo? Tinha lá, vamos supor, a cada 10 cães, Malinois, pastor. sete pastores, né? Hot e Depois. fila, só o seu. Tá vendo? Ó, tinha mais de 20 lupoides, um hot, Aí. um bandog e o fila, só. É, pois é isso aí. O que é que acontece? A minha linhagem, ela ainda está em formação. Ela, assim, eu não acredito que a minha linhagem ela está consolidada. Pelo contrário. Porque a minha linhagem, ela é de um fila, em termos de temperamento, totalmente oposto. Naquele ponto que a gente começou a falar, que você bem percebeu, da ojeriza, né? Que, na minha opinião, a ojeriza é defesa alta, nada mais disso. Uhum. Tem que ter, eu acho que o fila tem que ter, sim, uma pitada de defesa ali, né? De insegurança, mas eu acho que ele tem que ter um balanço dos impulsos bem enraizado para ele conseguir ali transitar, para ele não ficar só na defesa. E esse que é o problema hoje do fila. E eu vejo que na Ficam minha linhagem, medrosos, né? Não tem caça exatamente, nenhuma, não tem não tem agressão, é caça, só não tem. defesa. E só defesa. E geralmente, assim, até sensíveis, né? Então, assim, a minha linhagem hoje, em determinadas linhas eu consigo saber o que vai nascer, nasce uma média de cães bons, mas a partir de certo momento que eu preciso de abrir sangue, e aí faço uma heterose dentro de uma outra linha que eu tenho aqui, por exemplo, que dá uma diversidade maior, né, de genética, acontece de nascer cães mais assim medíocres, entendeu? Acontece. Então, assim, não está estabilizado numa raça como o pastor alemão, ou igual o Malinois, ou o pastor holandês. Não tem aquela constância. Mesmo comparado até ao Rottweiler, que está assim, em termos de, digamos assim, de fixação de características raciais e comportamentais, eles estão bem acima, porque foi feito um trabalho em conjunto com vários criadores, né,
remando para o mesmo norte, e aí, assim, conseguiu-se fixar essas características da raça. O fila, cada um está para um lado ainda. Assim, a gente que treina fila, somos poucos, né? Então, a raça, ela foi, é, digamos assim, estabelecida em poucos cães, né? Foram poucos canis que começaram a raça, depois foram diversificando, mas no começo foram poucos, e eles selecionavam, a intensidade de seleção eram cães defensivos, cães com defesa alta. E isso está muito fixado na raça. Qualquer, assim, o filho ele apresenta essa defesa, essa insegurança, é muito fácil fazer. Qualquer deslize que você dá na criação, às vezes uma ninhada ali de 5 bons, nasce ali 3 inseguros. Inseguros mesmo, sabe? Assim, como os outros, de fazer vergonha no criador. De tudo, né? De Tudo tudo. fica inseguro. Isso, eu acredito muito que tem a relação com isso mesmo que você falou, né? Muitos criadores Sim. focando na ojeriza virou uma coisa meio que, o fila tem que ser assim, só que não houve um equilíbrio da raça, né? Criadores sérios buscam esse equilíbrio. O que acontecia? Eles queriam um cachorro bravo. Aí o cachorro bravo ali na tela, no canil preso. Você vê assim, nossa, um leão, não pode nem soltar. Mas nunca. Aí na hora da mordida, na hora do treino mesmo, né? Na hora de pegar o cachorro, fazer um teste, tudo não tinha. Uhum. Então, selecionou defesa alta, selecionou um cachorro muito reativo, aquilo ali, e um cachorro pouco ativo, né? O cachorro mais, digamos assim, com o impulso predatório lá embaixo, caça, né? Lá embaixo. E começou a. E não era assim o filo do passado, na minha opinião. Porque eram cães boiadeiros, né? Que andavam aí. Acompanhando aí uma boiada, quilômetros e quilômetros. Eu vi isso do norte de Minas, sabe? Eu viajei lá no começo da criação, quando eu comecei a acertar, falei, é isso que eu quero. Tinha uma fazenda, e essa fazenda tinha uma filial, era tipo 30 quilômetros de distância. E eu acompanhei o trabalho lá dos vaqueiros, eles saíam de uma fazenda para levar o gado, para trocar de pasto, e aí 30 quilômetros, cara. Os cachorros ficavam o dia inteiro tocando o gado, chegava lá na outra fazenda, fazia guarda à noite, quer dizer, tinha uma resistência enorme, e no outro dia voltava, os cachorro atlético, bom de guarda, os cachorro seguro, sabe? Que tinha aquela presença ali, e nada de reatividade, cachorro que acompanhava ali todo mundo, entrava nos vilarejos ali, tranquilo, sem. Então, assim, esse cachorro, que é o filho do passado, né, que é o filho legal, que no começo da raça houve assim uma explosão por causa dessas qualidades, e não por defesa em excesso. Né? Acho que hoje em dia está muito precário. Você vê Tem uma muita pergunta interessante aqui, diferença. ó, O quê? Érica. Eu acho que você é a pessoa certíssima para responder essa pergunta. Ah, devido a ojeriza características dos filas, é possível ter um cão dessa raça como cão de proteção? Eu acho que você é a melhor pessoa para responder essa pergunta. Olha o Sim, Draco eu acho aí. que É interessante é responder essa possível. pergunta. É possível ter-se um fila como cão de proteção. A Érica, você vê que o cachorro dela é esse perfil, né? O seu cachorro é muito bom, um cachorro que foi bem Total. socializado, tal. O cachorro que tá. Porque o cão de proteção, que é diferente do cão de guarda territorial, a função dele é estar ao lado do dono e, seja por comando ou até por uma ação própria, né? Desde que o cenário seja um cenário Um que contexto, né? peça isso, exatamente, que peça isso, o cão tem que entrar em ação. Então, assim, mesmo o cachorro tendo um pouquinho de defesa, e é até bom que se tenha, né, se tratando em raça fila, porque, por exemplo, o cão policial, né, a maioria dos cães policiais, eles não podem ter essa reatividade. Tem que ser cães que eles vão literalmente caçar pessoas, né? Ó, não tem nada contra aquilo ali, mas se acionou, ele vai querer o impulso predatório para ir lá e pegar o cara.
O fila já é diferente. É quem se aproxima, você liga o cachorro, ou o cachorro dá-se o start, ele tem que te proteger. A função dele é essa. Então é um cachorro, inclusive, se bem trabalhado esse balance dos impulsos, excelente para fazer esse treinamento, na minha opinião. É, eu vou te falar que Perfeito. assim, Marcelo, eu não sei como que é a sua experiência aí de ver casos desse tipo, né? Eu nunca vi alguém fazer para proteção pessoal do jeito que eu estou fazendo. A minha proposta Sim, foi eu muito também boba, na nunca vi. verdade. Nunca Eu vi. Também confesso que não. foi bem aleatório mesmo. Eu falei, eu quero fazer, vou fazer. Mas O termo que eu usei nem foi é, esse, Wellington. Quando eu vi logo, o termo foi bem usado mesmo. É, Foi. foi bem. Eu falei, velho, vamos ver aí. Vai dar, vai ter que dar certo. Se não der, vai ter que dar. E tá dando. Então, mas Muito assim, o certo. trabalho que eu fiz, eu sempre gosto de explicar para as pessoas. As pessoas querem o fila, você quer para guarda, você quer para quê que você quer o cachorro, né? Porque o manejo é diferente. A minha proposta com o meu cachorro era ter um portfólio com uma adestradora, uma raça que era estigmatizada, que ninguém vê, que ninguém leva para lugar nenhum, e eu queria esse cachorro. Ponto. A obediência foi a primeira coisa que eu trabalhei nele, que nem é o certo. Mas eu foquei na obediência, porque era o primeiro fila que eu ia pegar, era um cachorro que eu queria ter controle dele total, para não dar margem, inclusive, para as pessoas falarem. Queria um cachorro andando comigo na rua. E depois eu entrei com o treino de proteção, o cachorro super funcionou, tá indo bem. Então, assim, não interferiu em nada no meu trabalho com ele. E estou muito satisfeita com os resultados que ele vem apresentando. Então, da minha experiência, o Fila está sendo um excelente cachorro para isso. É um cachorro que, assim, os pais dele, eles têm uma ojeriza altíssima, os irmãos também. Conheci uma irmã dele, eu cheguei lá perto, ela olhou para mim e queria que eu morresse. Mas, mas o Draco, eu fiz um trabalho muito de novinho com ele para o que eu queria. Então, E, para mim, está funcionando muito bem. olha, eu fiz aqui várias experiências com os meus cães. E assim, os meus melhores cães foram os cães que mais foram socializados, sociabilizados como filhote, durante a Legal. janela social. Incrível. Até na guarda territorial, os cães que realmente passaram por um processo de socialização, socialização, apresentando o mundo para ele, eles têm muito mais capacidade hoje na própria guarda territorial do que qualquer outro. Eu já fiz experiência, já peguei numa ninhada e selecionei 4 filhotes. 2 eu trabalhei assim, 2 não, sabe? Então, assim, eu acho que isso, pro fila, essa questão que você fez, desde filhotinho, tá pondo na rua e tudo, levando para vários tipos de ambiente. Porque, na verdade, os cães policiais, né, K9, né, eles fazem isso também. O departamento canino vão lá, levam o cachorro. Eu faço isso com os meus cães, com todos. Mas o fila, ele tem que ser, desde cedo, o filhotinho tem que ser exposto a vários ambientes, a vários cenários, mais Ele do que já as tem uma outras raças. defesa alta que é dele. A gente não Por tem que isso, criar exatamente. isso, né? Tem que reduzir isso com treinamento. Muito legal. E, Marcelo, sobre a questão do CBKC, vamos lá agora, eu vou fazer uma pergunta meio polêmica aí, que o pessoal pergunta bastante. Sobre o CBKC para proteção, o que que você pensa? Porque assim, o fila, ele tem o estigma de cão de guarda. Ele é o cão de guarda, que ele vai funcionar e tudo mais. O CBKC é uma seleção, na minha opinião, mais focada na morfologia e eu nem sempre vejo cães que eu diria que iriam funcionar de fato. O que que você pensa da galera que vende o CBKC, um fila que não tem teste, como cão de guarda? Então, Funciona, não funciona? eu não sou contra o fila CBKC em si, até porque na linhagem CBKC você acha cães muito seguros, sabia? Porque justamente por eles frequentarem pista, e Uhum. ali né, eles não podem levar um cachorro muito reativo, muito defensivo, que é totalmente ao contrário do que as pessoas pensam, né? Eles pensam assim, nossa, o cachorro é fila de verdade não vai para a pista, porque ele é tão bravo que não Exatamente. pode ir para a pista. Que é Essa É é o o que a eu escuto do visão. meu, todo dia. é. Então, o que acontece? Na CBKC, se uma pessoa fizer um trabalho de selecionar cães para proteção, eu acho que vão encontrar bons indivíduos e vão fazer um trabalho muito bom. Eu acho que não está no cartório em si, né? Uhum. Está na proposta de seleção. Por quê? Vamos lá.
Para mim selecionar um cão CBKC para o trabalho, por exemplo, se eu chegar lá e ver um filhote que ele não é tão. Que o temperamento dele é legal, cachorro seguro, não é tão reativo, e ainda ele não é tão exagerado, né? Porque tem alguns CBKCs que, assim, o cachorro parece que está derretendo ali. É difícil você colocar um cachorro desse para proteção, porque o A cachorro vai boca, né? O cansar, cachorro vai vai ter. morder, você vai perder um certo tempo para tirar aquilo ali. Mas tem muitos cães CBKCs que são tá dentro do padrão, assim, funcional. Talvez esteja um pouco acima do peso, mas isso aí é tranquilo, a gente tira depois. Por exemplo, aí no Nordeste tem o Guardiões do Agreste. Comentou aqui agora até. Então, ele tem um cachorro muito bom CBKC, um cachorro que eu pegaria sangue ali, cruzaria com as minhas cadelas. Inclusive, eu já mandei uma cadela para ele, a cachorrinha não compareceu, não deu certo e tudo, mas é um cachorro bom para se misturar, assim, em linhagens mais para trabalho e a coisa dá certo. Eu não sou contra Desde que essa sejam questão. testados, não é isso? Desde que sejam Testes, testados, cães. exatamente. Questão Legal. de, você tem preferência por algum cartório, digamos assim, por algum clube? Eu não tenho não. Tanto que eu pus na minha linhagem até cães sem registro, né? E assumo isso. Então, tanto a FB, tanto o CAFIV, tanto o CBKC tem cães bons. O que não se tem é o interesse, talvez, de algumas pessoas, alguns criadores, em selecionar esses cães bons para treinamento, para o ambiente de adestramento, para guarda, para função. E falando de guarda, a gente comentou aí da guarda natural. O que que você diria para as pessoas hoje que criam fila pensando na guarda natural? A guarda natural nada mais é do que características naturais, né, que o cachorro tem que o levam a fazer uma atuação ali, uma guarda. Mas esse cachorro, mesmo ele tendo essas características naturais, de questionar a presença de estranhos, né, de ter esse conflito social com outras pessoas, que é válido, ele tem que também ser treinado para aumentar a sua capacidade de eficácia. Então, assim, o que existe no filo brasileiro e alguns molossos são características naturais que o direcionam para a guarda. Mas essas características por si só é muito difícil do cachorro realmente funcionar. Pode até funcionar, mas dentro de uma atuação mais invasiva ali, de uma pessoa que quer entrar, é muito mais difícil desse cachorro atuar sem preparo, né? sem conhecer esse cenário, dele ser eficaz. Então a gente tem que pegar esses cães que têm essas características, né? Para guarda territorial e lapidar isso aí, treinar. É semelhante a eu dou exemplo, é semelhante uma criança que ela tem ali aquela vontade, agressividade, aquela disposição para a luta. Mas ela vai ser um lutador? Se ela não treinar, ela não vai ser. Ela pode ser até um brigão de bar. Mas um lutador, ele tem que ter um preparo, ele tem que ter técnica, ele tem que se conhecer, ter De aguentar resistência. a porrada por um Tem que tempo ali, né? tem que ter persistência, perseverança. Então, tem que, tem que treinar, não tem jeito. Você tem que expor o seu Loucura. cão a vários tipos de cenário, né? E a gente que treina cães, a gente sabe que os cachorros são frágeis nesse sentido, né? Então, o cachorro, você preparando ele, aí sim ele fica apto a estar desenvolvendo a guarda. As pessoas A pensam, guarda natural. essas pessoas que acreditam em guarda natural, essa questão da guarda natural, elas pensam que tudo está resolvido na genética, e não é. Genética e manejo, genética e treino, tem jeito. Exatamente. Sobre o filhotinho, Marcelo. Ó, eu quando fui escolher o Draco, o que que eu fiz, tá? Busquei um cachorro mais seguro da ninhada, aquele que batia nos outros, né? Vamos dizer assim, mais dominante ali no meio. Procurei um cachorro que era resistente aos testes de som, de objeto, por exemplo, deixar um molho de chave cair no chão, ele foi para cima,
cima, buscava interagir comigo. Tinha um outro até que quase roubou o lugar dele, que tinha um pouquinho mais de caça, mas eu acabei preferindo ele porque ele prestava mais atenção em mim. Então, eu tive alguns critérios de seleção muito focados na segurança do filhotinho. Você acha que isso conta, que isso muda muito ao longo do tempo? Como que você orientaria a gente escolher um filhote de fila? Assim, você fez o certo. Primeira coisa que eu olho no filhote de fila é a questão da segurança. Essa é a questão fundamental. Baixa acessibilidade ambiental, um filhotinho que você muda de ambiente, ele não está sentindo, isso aí é primordial. Depois, eu procuro ver essa questão dos impulsos ali, mais completinho, um cachorro com mais caça, que a raça fila brasileira, ela necessita, né, desses cães com um balance dos impulsos melhor, né, como a gente falou anteriormente, mas a questão da segurança é, assim, essencial, é o que eu mais verifico. Então, assim, geralmente, o filhote mais seguro, ele nem é até aquele filhote, porque o pessoal confunde muito, né? Às vezes o filhote mais brigão ali, ele não é o mais seguro. Às vezes até ele é mais brigão ali por causa de insegurança e tudo. Eu olho muita posse também, eu gosto de um filhote bem possessivo. E eu olho também a questão como ele lida com a frustração, sabe? Isso no filo, assim, eu acho essencial. Aquele filhotinho que você prende ele no canil, ele fica louco querendo sair, ele rompe o obstáculo, ele quer estar do seu lado. Você atravessa ali, às vezes, um laguinho, ele quer ir atrás de você. Eu ponho vários obstáculos ali, eu vejo se ele vai romper ou não, porque como ele lida com a frustração, isso é muito interessante. Porque lá no treino de proteção, por exemplo, a gente vai usar muito isso, né? Essa questão da frustração, tudo. Então, isso, um filhote que ele tem essa frustração mais alta, isso é combustível para ele depois. Você pode ver que ele tem um food drive às vezes maior ali, e aí você pode trabalhar esse food drive dele para direcionar para o adestramento mais fácil, seja com obediência, o cachorro está sempre querendo trabalhar. Então, eu olho muito essa questão ali de como ele lida com a frustração e a questão principal que é a segurança. E os impulsos depois, essas coisas de baixa sensibilidade. Bacana. O Draco aqui, ele é louco por comida. Então, substituir a caça pela comida. Isso, assim, na proteção, o filo, a gente, não sei se você está fazendo esse treinamento com ele agora, a gente sente que ele tem uma caça baixa e que a maioria dos treinos, quando a gente vai começar um treino de proteção, né, naquele tripé do Schutzhund, por exemplo, né, que é caça, controle e agressão, a gente sente falta que o fila tenha mais caça, né? Então a gente tem que ir por outras vias ali, né? Procurando ali o conflito social e tal, para o cachorro ir crescendo. É diferente, né? O treinamento de proteção com o fila. Então ele tendo essa questão da frustração, tudo vai fluir mais rápido. Aí ele vai amadurecer mais rápido dentro do treino. Eu acho isso bem interessante. Os meus cães, por exemplo, todos eles começaram na proteção, assim, bem tranquilo, bem de boa ali. E ali eles vão crescendo, assim, crescendo. É uma locomotiva. Você começa esquentando ela, depois que vai também é difícil parar. Então a raça tem essa desvantagem no começo do treino. A gente vê que a gente perde para outras raças, né? Fica ali ansioso e tudo. Vai mais devagarinho, mas depois também que ele esquenta, que ele pega embalo, é difícil parar. O que você acha da saúde do fila, Marcelo? Os molossos, eles são cães grandes, né? Tem algumas questões. Eu acho o fila dos molossos o mais resistente, assim, na minha E opinião, como veterinária também. Você tem essa experiência aí também? você, como veterinária, deve acompanhar isso até mais do que eu, mas eu acho a raça fila muito rústica. Comparado a um São Bernardo, é ruim a gente ficar citando o nome, mas há outras raças, né, de grande porte, né? Não tem uma raça que, assim, que tem facilidade para acasalar, para gerar filhotes. As fêmeas têm muita habilidade materna. Então, assim, é uma raça que até uma raça que aguenta a doença do carrapato, por exemplo, erliquiose, babesiose como fila, é difícil, cara. Eu acho que aceita uma mantença ali
barata, né? Uma alimentação ali, se dando ali uma boa ração, ou uma alimentação natural, nem se fala, né? Uma alimentação natural balanceada, cara, você vai ter cachorro por 15 anos. O Barão morreu com 14 anos. Quer dizer, a Legal. Ambiguará também. Então, assim, eu já acompanhei nessa. Olha, eu já vi uma cadela com 17 anos, a Suzy do Caramonã. Ela teve uma ninhada com 16 anos. Inclusive, eu Nossa, peguei um Nossa. filhote dessa ninhada. Loucura. que legal. Alô? É, ela teve uma ninhada com 16 anos. Quer dizer, um cão de grande porte desse é difícil, né? Realmente, em termos de saúde. Agora, a gente tem também, a gente não pode relaxar, né? Começar a ver essa questão Sim, de displasia, prevenção, vacinas, malnutrição, tudo. né? E a raça, antigamente, eu lembro que certos cães que fechavam muito sangue do fila, eles apresentavam muito a questão da torção gástrica. Hoje em dia não se vê tanto, mas antigamente eu sei de canil que perdeu a ninhada inteira, depois que eles cresceram, a gente acompanhando a ninhada, eles perderam a ninhada inteira de torção, depois dos 4 anos de Misericórdia. idade, né? Então, assim, eu acho que a introdução de cães de fazenda ou cães que não têm uma hipertipação, né, em excesso, eu acho isso muito vantajoso, essa Tem questão. algum problema de saúde que você veja aí com mais frequência na sua experiência, não? Assim, na minha linhagem é muito tranquilo, mas a questão da torção gástrica foi a que mais Marcou, né? marcou. Eu nunca tive nenhum cão, mas eu lembro que eu tinha medo de adquirir cães de certas linhagens com medo da torção, né? E pelo tamanho também é questão da displasia. Eu comecei a fazer o controle de displasia em parceria com uma faculdade aqui de medicina. E aí depois da Covid eu tive que parar, porque pararam, sabe? Aí não voltou, mas eu vou voltar a fazer. Fiz Legal. grande parte do plantel, sempre fazia chapa ali, aquela exploratória e a definitiva. Eu acho que isso é uma questão. Essencial, né? Para É, começar uma criação, embora principalmente, né? clinicamente, eu não vejo tantos filas com displasia. Não sei se você tem no seu consultório aí. Aqui, o Não, que que não. acontece, tá? O pessoal não leva fila no veterinário, quase. Pois é. Tem Então esse eu acho problema que também. é uma criação que Vive ela se numa desenvolveu redoma, sem, vive num. e sem veterinário. Às vezes a pessoa ali que tem um fila, geralmente ou é um vaqueiro, uma pessoa que está ali, que ele mesmo dá o remédio dele ali e tudo, não Eu leva no aqui de veterinário. clínica eu só tenho 4 filas que eu atendo, só. Não tem, não é algo da rotina, sabe? É bem difícil o pessoal levar. Mas eu Infelizmente, é também. outra coisa que eu bato bastante na tecla aqui. É da saúde do fila. O meu fila é, pô, no Bravecto, Excalibur, coleirinha, melhor comida, alimentação natural. Eu bato muito nessa tecla porque o pessoal negligencia o fila, né? É rústico e deixa lá o cachorro. E não é bem assim, né? É, sabe que de aço ele não é, né? Pois é. Pode ser que dê o azar de ter algum problema, por mais que seja um cachorro bem forte, né? Não, mas a raça é forte. E uma outra coisa que eu tenho aqui bastante, pelo meu perfil, né? Aí o seu deve ser completamente diferente o público. Mas o meu público, todo dia é mensagem. Meu Deus, eu quero um Draco pra mim. Eu quero que cachorro lindo, que isso, que aquilo, pipipi, por 24 horas eu recebo mensagem e falo, criatura, é um fila, tá? Se conscientiza, entenda a raça. Então, assim, Marcelo, o que que você diria para uma pessoa que quer adquirir um fila, que nunca teve a raça, ou que pensa como um primeiro cão, por exemplo? É, assim, é uma preocupação. Hoje, a sociedade hoje, na minha opinião, ela tá, ela enfraqueceu nesse quesito aí. Inclusive, você vê um aumento de tragédias com cães e tudo. Assim, e os cães são os mesmos. Eu lembro quando eu saí da roça, digamos assim, e vim para a cidade, que eu abandonei os filas lá, e eu fiquei louco para ter cachorro, só que eu tinha o quê? Meus 10 anos, 8 anos de idade.
E meu pai não deixava, porque a gente mudou para a cidade, não tinha como ter um filho no quintal. O quintal era muito pequeno para ter um filho e tudo. Ele falou, não, calma, se aquieta aí. E aí a gente ia para a rua, e eu lembro, foi na década de 90 que o Pitbull invadiu o Brasil. E aí tinha um colega meu que tinha molecada, né? E eles ganharam um pitbull. Pô, o cachorro com uma caça enorme. E a gente ali, uma turma de menino, de 4, 5 meninos, pondo pitbull para morder pneu na árvore. E passava a criança para lá, a senhora para lá. Cara, mas a gente tinha o domínio do cachorro. Nunca aconteceu um acidente. O cachorro estava andando ali errado, sem guia, do nosso lado, com aquela turma. O cachorro era apelidado de Batatinha. Era um pitbull grande. E ficava ali com a gente, que ali não acontecia, a gente tinha um domínio do cachorro. Hoje em dia, você vê pessoas que, para adquirir um cachorro, tem uma certa dificuldade, tudo, pesquisa na internet sobre a raça, e na hora que adquire, não trata o cachorro como cachorro, começa a dar problema, assim, coisa que você não imagina que a pessoa tem tanta dificuldade para lidar com o cachorro, Uhum. sendo que nessa época lá atrás, não se tinha tanto problema de morte, pessoas perdendo o braço. Então, assim, eu acho que a sociedade, nesse aspecto, ela enfraqueceu, sabe? A Humanizou o pessoa bicho, né? humanizou o bicho, não sei, perdeu a habilidade de lidar com animais, né? Como lidar com animais. E, assim, isso foi, assim, até, se a gente parar para pensar, impactante. Como que há 30 anos atrás, um grupo de garotos ali lidava com pitbull, com uma caça altíssima, ali com o cão sob controle, e hoje em dia não consegue lidar, às vezes com Com fila, nada. né? Às vezes dá problema, com nada, Com né? Agora, nada. Um Hoje em dia, golpe, os chega um cachorrinhos agora, golpe pequenos é o que com eu mais problema recebo. comportamental. É o Então a que eu mais olha recebo, sociedade que da hora cachorrinho enfraqueceu. pequeno comentar. que morde o dono, né? Exatamente. Aí sempre quando eu vou vender um cachorro, eu faço uma pesquisa antes, sabe? Eu falo, olha, eu vou te fazer algumas perguntas, que é que eu quero selecionar dentro da minha criação um cão compatível com você, com o que você tem, com o seu ambiente aí. Aí a Perfeito. pessoa, mas tem que fazer isso? Tem, é uma entrevistinha. Eu só quero saber se o cachorro que eu vou te enviar vai ser compatível com o ambiente aí da sua casa. Então eu pergunto se tem crianças, se a pessoa tem experiência com cães de guarda, se já teve cães. Faço uma série de perguntas para que, na hora que eu mande o cão, tenha bem-estar social das pessoas envolvidas e bem-estar animal também. O cachorro, quando ele entra com o dono ali compatível, pronto, acabou, o cachorro vai ser feliz. Agora, quando começa a dar problema, mas mesmo assim, acontece de dar problema, sabe? Até, inclusive, essa semana agora que passou, nós tivemos um problema com o senhor e tudo, ele me comprou 2 cães, e aí, ele tinha uma matilha de cães, na verdade, e aí deu problema lá, o fila atacou a cachorra dele, um filhotão de 7 meses de fila e uma cadela de 2 anos. Então ali o filhotão já querendo disputar a hierarquia e tudo, desestabilizou ali o equilíbrio da matilha e deu essa briga. Ele ficou com muito medo, apavorado, e eu acionei aí um amigo meu adestrado em São Paulo, ele conseguiu ir lá e pegou os cães. Então assim, tem esses casos, embora não sejam com frequência, porque a gente tem esse cuidado, né? Hum. Mas aí a gente conseguiu, pegou os cães, esse próprio treinador era fã da linhagem, pegou, fã dos cães, está gostando muito, já, o cachorrinho já está lá correndo na esteira e tudo, está sendo bem Legal. trabalhado. E aí é uma responsabilidade nossa também, né? A partir do momento que a gente vai selecionando esse tipo de cães de guarda, né? A gente tem que ir direcionando também as Os pessoas que donos, vão, né? os donos, né? Que vão adquirir Isso que esses você cães. falou é muito interessante, assim, o que a gente vê, né? As pessoas pegam os cães, humanizam os cães demais. Às vezes não tem perfil para ter aquele cachorro, mas acha bonito, e daí quer um cachorro porque acha o cachorro bonito, imponente. E as pessoas me mandam mensagem porque gostam do meu cachorro, porque o meu cachorro é lindo, é adestrado, anda comigo na rua, do lado. Aí eu sempre falo, a minha resposta é muito parecida. É assim, tá, você gostou do Draco, tá, mas o Draco fui eu que fiz.
Você está disposto a fazer o que eu fiz, porque foi dia e noite trabalhando esse cachorro, sociabilizando. É um cachorro duro, é um cachorro que testa a gente. O fila é uma raça que vai te testar o tempo todo, né? É assim, com Por certeza. incrível, E as por pessoas incrível que esquecem, né? As pareça, pessoas acham que o cachorro ele é assim, que o É pronto, ele comportamento veio é. assim. Ele que é Se incrível. vê, se vê o filho do Draco, o filho dele vai crescer do mesmo jeito, obedecendo, já aí entendendo os pronto. comandos. É, só mostra um vídeo do pai dele, a pessoa desiste logo. É. Por incrível que pareça, depois da live eu tenho um problema desse para resolver. Aí, Um filhote de 6 meses que o dono disse que vai doar porque não tem mão mais. 6 meses. Nossa, Acabou de fazer 6 meses. olha Por só. incrível que pareça. E não é fila, né? É pastor alemão. Não é fila. Sim. Por Pô, incrível que ó, pareça. eu acho o seguinte, são raças super equilibradas, assim, pelo menos a minha linhagem. O fila é um cão de família. Ele é um cão de família. Igual o pastor alemão é um cão de família também. Mas a raça é só um norte para a gente adquirir certas características, né? Nem todo pastor alemão vai ser cão de polícia, mas na raça pastor alemão, a probabilidade de você encontrar um cão de polícia é muito maior do que nas outras raças. No Malinois também, enfim, holandês. No fila, ele é um cão, ele é um bom cão de guarda para a família, né? Na raça se encontra esse cachorro com esse perfil, mas alguns indivíduos, dependendo do manejo ali, eles vão ser bem acima do que a pessoa precisa. Então a gente precisa de mandar um cachorrinho bem nivelado ali com a pessoa ali. E esse senhor, eu lembro que ele falava comigo, falava, ah, tô achando esse cachorro muito manso. Ah, tô achando esse cachorro muito bobo. Aí, e Imagine, imagine só. depois virou o jogo. Eu falei, olha, tá vendo? ó, Você teve vê que uma a pessoa pessoa. realmente não conhece. Ela tipo assim, por mais que ele seja um senhor e tudo, ele não teve tanta experiência com cães de guarda em si. Ele teve experiência com os outros cães, com vira-lata, com cães de companhia. Mas o cão de guarda, ele tem essa questão de subjugar, de querer dominar. Isso faz parte ali do contexto, né? É o rank and drive, né? Vai ter. De querer dar aquela ranqueada. Então, Aqui eu vou fazer uma Claramente pergunta foi aqui, ó. ranqueiro. É pro Teve Ramon uma Futuro. pergunta aqui. Qual a diferença de combatividade entre o fila e o pastor alemão? dá E muita aí, diferença. Então, o fila ele age de forma mais reativa, né? O pastor alemão ele age de forma mais ativa, dependendo do pastor. Mas o fila também, em certas linhagens, em certos indivíduos, ele é um cão combatente. O fila Sim. ele é um cachorro bem combatente. Mas, na média ali, né, vamos se tratar de raças, o fila, ele, por exemplo, o pastor alemão, ele tem duas vias ali de você conseguir a agressão dele. Uma pela frustração, frustra a caça, por exemplo, já abre a agressão. E através também do conflito social. O fila já é mais pelo conflito social. Né? O fila ele já olha, não conhece e odeia. Então ali já começa essa questão aí, essa diferença. Essa questão da caça influencia no combate, sim, na Sem luta ali, dúvida. né, que vem aquele instinto predatório. Então, assim, há alguns filas que têm uma caça mais, digamos assim, mais alta, ali, mais equilibrada, dão uns cachorros bem combatentes. O Alão, por exemplo, cara, é um Ah, o cachorro Alão é maravilhoso. bem combatente. É um cachorro bem. O filho dele, o Medieval, é um cachorro bem combatente. Medieval é o preto, né? Você vê que fila é isso mesmo, o filhinho preto do Alão. Lindo cachorro. Muito legal aquele cachorro. E eu não ia abrir mão do cachorro, por exemplo, obedecendo um padrão que a gente estava falando, só tem que ser preto. Exatamente. Sendo que na raça sempre teve fila preto. Sempre teve. Só que por questões políticas foram excluídas, enfim. Mas voltando à combatividade, um cachorro. Por que a caça ajuda? Você vê que o Pitbull, por exemplo, ele é um cachorro é o mais combatente dos cães e é um cachorro que tem muita caça. Muito playground. Então, Eu diria até tem desacerbada, né? ligação. Se por assim dizer. Hein?
Eu diria até que desacerbada, se por assim dizer. Exatamente, exatamente. Então a caça ela influencia sim. Ó, Nery, o pessoal perguntando aqui se você vai fazer uma criação de fila. Ah, estamos estudando a possibilidade. Eu sempre gostei da raça. Eu conheci aquele fila rajado, né? Eu sou de Jabaquara, Bahia, e o pessoal lá tinha aqueles filas rajados, e eu gosto sim da raça. É possível, estamos estudando a possibilidade. Já sabemos de onde que vai vir a linha de sangue, né? Eu já falei que o Marcelo tem precisar. pente. Pega um filhote. Deixa eu ver as perguntas. Ah, ó, pessoal elogiando a Dinamarca, aqui também, filha do Alão. Perguntaram, Marcelo, quantos padreadores e quantas matrizes tem aí no canil hoje? Bom, comigo aqui eu tenho 12 cães adultos, mas eu tenho cães com parentes, com primos, com tios, com amigos, e aí esse, digamos assim, essa soma, né, esse total dá em torno aí de 25 cães hoje. Legal. A 12 partir por de ano. qual idade, Marcelo, você vê o fila virando mesmo a chave da ojeriza, do treino? Quando que você começa a treinar os filhotes aí? Ó, eu percebo duas mudanças. Ali no filhotão, da idade do seu cachorro, por exemplo, ele está com 10 meses, não é isso? Vai fazer 11 agora. 11 É. meses. Uhum. É assim, depois que passa a segunda fase do medo, o cachorro meio que muda, sabe? Já ali chega perto da questão ali de reprodução, né? Dos instintos sexuais, tudo, instinto de reprodução. E depois o amadurecimento, que vai por volta de 2 anos e meio. Assim, eu acho determinante ali. Com 6 meses, o filhotinho já começa a estranhar, a latir e tudo, mas a gente sabe que é só uma representação ali da defesa, ele não sabe como é que lida com isso. Mas a partir dos 10 meses de idade, o cachorro muda bastante. E ele muda mesmo a partir de 2 anos e meio. 2 anos e meio para o fila é o auge em termos de agressão, que eu falo, né? De Para cachorro de os guarda. treinos, para tudo. O cachorro fica mais firme, mais duro, mais sério. Fica um cachorro mais sério. Você vê que um fila, até 2 anos de idade, 1 ano e pouquinho, ele é bobão, sabe? Ele é bem molecão ainda. Você vê aquele cachorro com espírito adolescente. Aí depois. Legal. A gente falou do assunto dos seminários, né? Por que que não levam fila? Desde a época que você começou a criar, que o pessoal já não incluía o fila muito no mundo do adestramento. Hoje em dia, no panorama atual aqui, a gente vê que tem muito fila bom fora do Brasil atuando, né? Aqui no Brasil, as pessoas continuam muitas vezes não levando para seminário, não incluindo mesmo o fila. O que que você diria para esses criadores ou para esses donos, né? Essas pessoas que têm o fila guardadinho ali? Então, eu acho assim, tá até melhorando um pouco, sabe? É, eu lembro que o meu sonho era fazer pelo menos o BH, quando eu estava no esporte, de um fila. E aí eu comecei a treinar e tudo, a cadelinha, mas depois surgiu a oportunidade de eu pegar um pastor alemão muito top, muito bom. E assim, aí eu ponderei, falei, cara, eu vou investir no meu pastor alemão, porque eu posso chegar até inclusive a competir com ele, digamos assim, né? Então, era uma era uma raça mais apropriada para o esporte. E se você quer ter um alto desempenho no esporte, você precisa de uma ferramenta mais apropriada. E aí não tirei o BH. Mas um treinador amigo meu, o Ronilson, tem um abraço para ele, da Zion Dogs, ele titulou agora, semana passada, uma fila por Moreno, linhagem por Moreno, no BH. E eu estou assistindo Boa. os treinos, a cadelinha está indo muito bem para fazer o GP1. Então, assim, está se mudando, né? O pessoal do adestramento, eles estão chegando. Tem um outro com o Eduardo também, com um cara que treina muito também, já tem um cão meu. Então, o pessoal, peraí, eu quero valorizar a raça também, peraí, deixa eu treinar um fila. Tem amigos meus que são treinadores assim de alto nível mesmo, que falam, Marcelo, quero fazer uma obediência top com fila, seleciona um fila para mim. Então, eu acho assim, que o pessoal antigo, eles não vão levar, sabe, para o ambiente de adestramento. Mas os novos criadores, eles já vêm com essa mentalidade.
sabe? Tem várias pessoas que me procuram e falam, olha, eu quero um fila, eu quero treinar, eu quero ir em seminário, então acho que está começando a virar a chave, entendeu? Um cachorro Mais que pessoas funciona, né? Mas que pode isso, andar em qualquer ambiente, que vai nos eventos, exato, exatamente. Então, assim, eu não acho é que descontrolado, né? os novos criadores, eles estão muito dispostos a levar tudo, então eu acho que isso vai mudar bastante. Eu acho que a nova geração agora de treinadores estão de parabéns. Estão, pelo menos, aceitando essa ideia. Com o pessoal antigo, a gente não podia nem falar. Então, já começou a mudança, né? Ô Marcelo, e sobre as certificações, né? Cara, quais que são os benefícios da gente levar todos os cães para a CCRB? Eu vi que todos os seus cães estão titulados lá. Eu sempre quis, dos clubes que eu participei, inclusive lá no UFB, sempre quis implantar uma prova que testasse, é um teste, né? A CCRB tem vários testes. Os meus cães, que uma pessoa de fora, que não, que meus cães passassem por uma avaliação por uma pessoa independente, de fora, um juiz, que não tem ligação comigo, né? Uma pessoa neutra. E aí eu sempre quis formalizar lá tal algumas provas, mas sempre é difícil, né? Você convencer o pessoal. Aí eu conheci a CCRB, que já tem essas provas. Um amigo meu, adestrador, lá de São Paulo, que tem um fila meu, foi lá e titulou o meu fila lá. Falou, Marcelo, olha que prova legal. Aí eu peguei lá a ementa das provas, lá, o texto e tudo, falei, olha, que legal que é assim, são provas simples, mas que é um crivo grande para o cachorro, sabe? O cachorro atuar na guarda territorial, sozinho. E tem vários níveis, né, de prova e tudo. Falei, vou aderir. Eu achei muito bacana a ideia. E outra coisa, outro diferencial deles é que o Brasil é um país continental, né? É difícil para as pessoas pegar uma fila, pôr numa caixa de transporte, pôr no carro, treinar, ir lá fazer prova. Essas provas, elas são ao vivo, são Online. através de vídeo, online, né? Você grava lá, data, hora e tudo, e faz a prova, filmando ali. Eu achei muito interessante, eu achei uma entidade que tem uma, digamos assim, uma prova, uma ferramenta, essa entidade ela tem uma ferramenta muito adequada à minha criação, ao meu programa de criação. Aí nós titulamos quatro cães lá. E vamos titular mais. Vamos treinar para titular. Eu achei muito bacana. Vou Vocês, titular os meus também, depois, se viu? vocês tiverem a oportunidade, entre lá no site da CCRB que vocês vão. Eu já tinha olhado lá, você me mandou aquela vez. As titulações para cães de proteção, elas chegam a ter algum valor legal aqui no Brasil? Em Toda caso do cão estar em entidade. ação, Então, vamos lá. Tem-se um valor legal, inclusive um valor jurídico. É uma entidade, é um clube sinotécnico, né? Que se faça um teste, que se tenha uma certificação, né? Um protocolo, um título, um papel que você participou dessas provas, seja de obediência, seja de faro, seja de proteção. Então, o cachorro ele foi testado por uma entidade. A CBKC vai reconhecer? Não. A UFB vai reconhecer? Não, mas a CCRB reconhece. Então, assim, é uma entidade que, inclusive, eles aceitam pedigrees de qualquer núcleo, de qualquer entidade, e é uma entidade, um clube sinotécnico que testa cães. O principal diferencial deles é isso, é testar cães. Então, você tem um respaldo, sim, é um respaldo jurídico válido, né? Por exemplo, interessante. o meu cachorro pegou lá um cara lá, invadiu, entrou no meu quintal, o cachorro pegou. Perante o juiz, eu vou levar todos os meus certificados, os meus cursos, e vou falar, olha, o cachorro é treinado, está aqui, ele fez o que tinha que fazer, isso eu tenho certeza que vai me ajudar muito. E um respaldo, Sem né? dúvida. É um respaldo. Assim, olha, se você entrar no meu canil lá agora, você vai ver enforcador, você vai ver prong, né? Você vai ver colar eletrônico, você vai ver chicote. Então vamos lá. Uma pessoa,
um protetor de animais, que entra Protetor. no meu canil agora, vê lá, um chicote, colar eletrônico, uma pronta. Maus Aí ele vai tratos. ver aqui, ele vai olhar pela ótica dele, ele vai falar assim, esse cara tortura cães. Esse chicote, ele dá uma chicotada, aqui ele tem um colar de choque para eletrocutar o cachorro. Pela ótica dele, ele vai alegar isso aí. Né? Embora isso que ele vai ver lá cachorros bem cuidados e tudo, sem traumas, né? Digamos assim, sem Não, machucado. eles E, traumatizam quem entrar. Eles é que mas na traumatizam. cabeça dele, ele vai levar para esse lado. Com certeza. A partir do momento que eu falo, olha, eu sou um profissional de adestramento, eu sou um treinador, eu sou um hobbyista de adestramento, eu treino cães, eu sou adestrador, eu sou treinador. Aqui estão as minhas certificações, os seminários que eu participei, os seminários internacionais. Aqui está o vídeo meu aqui treinando cães. Aqui está aqui os títulos que os meus cães conquistaram em provas de trabalho. Aí ele vai começar a entender de forma diferente. Vai falar, olha, esse chicote aqui, por exemplo, não é para bater no cachorro. Esse aqui é só para gerar um estímulo. Olha aqui. A gente busca aqui o som do chicote, o estalo. A prong aqui não é para enforcar o cachorro, é para você dar São garras que vão trabalhar o cachorro ali, vão só encostar, imitando a mãe ali, tudo para puxar uma direção. O colar eletrônico, olha só. Isso aqui é um estímulo semelhante ao que você faz na fisioterapia. Você não vai... Então, a partir do momento que se apresenta essa visão para a pessoa e com autoridade, né? E essas certificações, elas te dão autoridade, né? Como os seminários, como os cursos. E assim, por exemplo, eu chego lá no consultório da Érica, ela está lá com o bisturi, abrindo a barriga do cachorro, né? Ela fala, pô, você está matando o cachorro? O que é isso? Não, ela está usando uma técnica para salvar o cão. Então, a gente E esse exemplo que a você gente deu e o mesmo. que garante ela que ela está fazendo isso? O diploma de veterinário. Falou, eu sou veterinário. Então, aí a partir daquilo ali as pessoas vão olhar, não, ela está usando uma técnica da veterinária, né, da medicina veterinária, para salvar o cão e não ao contrário. Então é muito válido. A certificação da CPKC é muito bacana. Eu acho que os criadores têm que aderir, não só de fila, de outras raças também. Lá tem muito certificação do pastor da mantiqueira. Umas provinhas muito bacanas para pastor da mantiqueira. Assim, eles estão fazendo a seleção bacana mesmo, sabe? Os cachorrinhos. Cachorro de caça. Eu acho muito legal. Muito positivo. Esse exemplo que você deu das ferramentas é muito interessante, né? Porque o bisturi, não é todo mundo que pode usar um bisturi. Não, A pessoa tem que ter a certificação para usar um bisturi, senão eu vou matar alguém com bisturi. Ou eu posso exatamente. salvar um cão. Da mesma forma, por exemplo, o colar eletrônico. Uma pessoa que não sabe usar Vai vai gerar direto. problema. Sim. A pessoa sabe usar, então ela está fazendo algo bom para aquele cão, para a sociedade, N desdobramentos dessa ferramenta positivos, né? Então as pessoas confundem muito, tem que proibir a ferramenta. Não, peraí, um Isso. pouquinho. Vai proibir o bisturi? Exatamente, é isso que eu falo. Assim, eu já conversei até com juízes, sabe, sobre isso. Juiz, amigo meu. E ele fala, realmente, e o cara, assim, é todo Nutella para cachorro. E aí, você explicando, assim, dessa forma, ele fala, realmente, não vou discutir contigo, porque não é a minha área. Certo. Se não É proibir o muito bisturi válido. também, a gente não vai trabalhar com nada mais. Pois é. Ó, para essa questão dos protetores, né? Eu sempre uso desses argumentos da técnica, que é importante a gente explicar, porque o nosso papel como adestradores também é educar as pessoas, né? As pessoas não sabem, ouvem o que falam, é muito sensacionalismo, então é complicado. Mas aí quando me enche muito o saco também, eu falo, cara, então pega um fila e vai andando na rua, sem nada, então. Vai, anda com ele, faz o adestramento todo só no petisco, aí pronto. Olha o que Tem acontece. né, existe uma grande rivalidade, né? No adestramento exclusivamente positivo, e quem usa ali um forçamento, quem usa punição, restrição. E assim, você vê que é um discurso vazio. Porque, olha, eu posso treinar um cão só no positivo? Eu posso. Pode, Dependendo do claro. cachorro, eu posso, claro.
Mas dependendo do cachorro, eu preciso de outra ferramenta. Eu preciso de Sem corrigir, dúvida. sem dúvida. Então, assim, eu acho que chega a Porque, um por exemplo, certo quando o meu nível. fila for morder alguém na rua por causa da ojeriza, eu dou um petisco para ele vir para Não cá, tem né? jeito, né? Ele não vai ver. Então, assim, é Assim, uma discussão Brincadeira. vazia, sabe? É um discurso vazio. A gente que tem um pouco mais de conhecimento, a gente tem que opinar sim, e tem que explicar, porque senão a verdade fica na boca do ignorante. E aí se perde tudo, né? A gente perde, inclusive, é, os nossos direitos já adquiridos. E o Então, adestramento é muito dividido, né? Isso que você falou é sim. muito interessante, porque assim, cada um usa a sua técnica, o que achar melhor, o que se encaixa Isso, mais para os casos que atende, tudo certo, mas é uma guerra entre os adestradores e só quem perde somos nós, né? Porque todos aí nós, é exatamente. lei, proíbe ferramenta, proíbe raça, daqui a pouco o fila tá proibido também. De vez em quando eu recebo muito vídeo assim, sabe? Olha, você acha certo isso aqui? Olha, o cara que aí eu identifico no cara que o cara é um profissional de adestramento. Olha, eu não posso opinar, eu não sei o contexto que ele está fazendo isso aí. Então, assim, cada um tem que ser um objetivo, né? Se tá dentro, se o cara é do bem, tá querendo ali somar, eu acho que, sabe, tem muita coisa no meio do adestramento e no meio da criação dos criadores de cães que a gente tinha que se unir mais, sabe? Se unir sim. mais, dividir menos e somar mais. Porque você vê que o verdadeiro inimigo é outro. A gente está com uma cultura aí de proibir criação de qualquer animal doméstico. Olha só a que ponto está chegando, né? Então, assim, eu acho que as entidades e tal tinham que se organizar e a gente também começar a combater esse tipo de inimigo. O inimigo é outro, não é? Uma vez, olha só, eu nem troco muita ideia com o cara, não tenho muita amizade com ele, mas é um cara que eu admiro. Ele estava num treinamento de cães e ele precisou corrigir o presa dele. O presa com o pescoço dessa largura aqui, ó. O cachorro que estava ali todo em estímulo alto ali, né? Transferiu a agressão para ele. Aí ele foi corrigir o cachorro com o pé. E foi assim, cara, o cara perdeu conta no Instagram, todo mundo em cima. Eu não vi nenhum adestrador defendendo. Eu vi alguns, aliás, eu vi alguns. Mas a Pô, maioria foi pro lado do emotivo, do emocional. Assim, eu acho que foi uma covardia que fizeram com ele. Porque se o meu filho, com a boca daquele tamanho, transfere uma agressão para mim e morde a minha perna, o Alão, por exemplo, cara, ele vai fazer um estrago na minha perna. Inclusive, ele pode me matar. Eu tenho que corrigir. Como é que eu vou corrigir um cachorro desse? Então, assim, as pessoas estão muito fora da realidade. E a gente não pode acompanhar essas pessoas que estão fora da realidade. É por isso que acontece acidentes aí. Assim, quando eu vejo uma pessoa que o cão arrancou o braço, a perna ou matou um familiar, eu fico triste. Eu fico triste por aquilo, porque a gente sabe o quanto isso poderia ser evitado, sabe? E aí vão Se fazer o quê? Vão matar o cachorro, né? E aí? Aí sim você Aí fala comigo. pode. Aí pode. Exatamente. Exatamente. Então, quem tem autoridade sobre o assunto tem o direito de fala, tem o direito de exemplificar, falar, olha, isso está errado, isso é assim que se faz. Então, assim, quantos cães já pararam? Uma vez eu estava treinando um cachorro, até de um parente, sabe? O cachorro mordeu a orelha da criança, de ter que dar ponto, da orelha quase sair. E tipo assim, e aí, quando eu comecei a pegar o cachorro e comecei a mostrar a liderança para ele, porque ele foi um cachorro, um filhote que criou, um mestiço a labrador, olha só, hein, que começou a morder todo mundo, e eu mostrei para ele que, ó, aqui não, ela já ficou assim, nossa, mas você vai dar esse estranco no cachorro assim? Falou, olha, você quer resolver o problema? Seu filho, se bobear, vai perder a vida com um cachorro desse aqui. E aí o cachorro não tinha vida, o cachorro, ele entrou comigo, ele começou a conviver com as crianças da minha família, com as crianças da família dela, e ela viu, realmente agora o cachorro está com bem-estar mal, bem-estar social, e tudo foi corrigido. E foi corrigido com o quê? Com uma guia unificada e muito tranco. Sim, muito tranco. O cachorro precisava. Com reforço positivo? Também, mas muito tranco. Um cachorro E aí, que. o que que É isso. acontece? Esse termo
protetora dos animais, e eu acredito que foi furtado. Quantas vezes já chegou aqui, Nery? É o seguinte, esse cachorro já mordeu 2 pessoas lá em casa. Tem jeito? Tem jeito. E o cachorro tá lá hoje, vivendo. Tá bem. Era um cachorro que o dono me disse, se você não resolver, infelizmente, eu vou dar cabo dele. Exatamente, é isso aí. É uma Que a coisa gente que vê, eu aqui na minha experiência, eu vejo dois padrões, né? O padrão do filho, o cachorro que é filho e que é aquele, nossa, até morder alguém, porque ele é doado, ele já não serve, aí eutanasia, não, eu não quero, mas tô com medo do cachorro. A pessoa é tão frágil que ela só consegue tratar o cachorro como filho e depois dá fim no cachorro, o cachorro deixa de ser filho. Ou é aquele cachorro que ele vive isolado do é isso mundo, aí. porque ele começou a dar problema, É então deixa o exatamente cachorro, isso aí. coitado, não sai, não passeia na rua, porque arrasta, porque vai para cima de gente, porque é um perigo para a sociedade e para a família, e o cachorro não tem vida. Isso para mim é maus tratos. É isso aí, é verdade. Olha, o cachorro, um cachorro educado, para o cachorro conviver em sociedade, ele tem que saber as regras da sociedade. Então, um cachorro que segue, educado nas regras da sociedade, ele é muito mais feliz, cara. O cachorro que ele obedece comandos, ele é muito mais feliz do que o cachorro que quer dar ordens, né? Então, assim, para o cão, obedecer é digamos assim, é um bem-estar para ele enorme. Então, você faz um papel, o adestrador hoje, ele faz um papel de bem-estar animal muito maior do que essas pessoas pensam aí, que é só colocar uma roupinha no cachorro, deixar o cachorro dentro de casa, fazer o que quer, dar comida em excesso. É aquilo que a gente falou no começo da conversa, né? A sociedade está enfraquecendo. Né? E Marcelo, sobre o fila, isso que você falou da obediência é muito importante, né? O que que você diria para as pessoas que têm fila, que pensam em ter um fila, em relação a isso, por exemplo, ao cachorro também ter vida, ele também ter essa questão da sociabilização, você acha que isso é importante para a raça? E Como que você vê essa parte do cachorro, ele ir para a rua com controle também? sabe qual que é o meu sonho? É levar o Alão Ah, numa exposição, olha só, numa exposição de pista. que legal. Eu estou preparando ele para isso. Rapaz, eu quero um Ele, convite. ele entrar aqui próximo à minha cidade aqui, tem o Manchester Kennel Club que ele organiza, né? Aquelas exposições para certificação que eu vou me inscrever lá. Eu sou isso aí. Inscrever, levar um cão super treinado, em proteção, mas que conviva bem ali nos ambientes ali da exposição, sabe? É Muito lógico que para ele, um juiz tocar vai ser demais. Mas o juiz avaliá-lo de perto, conhecê-lo, né? Então, por quê? Porque eu demonstro que meu cão está apto a estar em qualquer ambiente da sociedade. Então, assim, eu acho que o fila ele tem que alcançar isso aí, sabe? O cachorro vê mais filas na rua, andando, passeando, como a Erika faz, é o que ela mais faz. Então, assim, isso é O muito Draco é um bacana. caso à parte, porque ele até hoje ele gosta de carinho. O Caio me xinga horrores, porque Mas ele fica pedindo carinho para os outros. O Fila é um cachorro carente, Ele é impressionante, muito carente, necessitar. ninguém me avisou isso. É muito. O Fila não é um cachorro assim independente. Eu acordo, o Fila está dormindo ali, ó, na janela do meu quarto. Se dá brecha, está na porta. Isso é legal, é um cachorro que gosta da presença do dono, que tem um link muito forte com o dono, é um diferencial da raça. Eu gosto de cães assim, não que são pegajosos demais, mas que procura o dono, que se sente bem em estar com o dono. Então, é uma raça que tem isso, um play, né? Um jogo, um play drive muito alto, um jogo ali com o condutor, com o dono. Eu acho isso muito bacana. E E outra são coisa assim, cães que têm um que os vínculo filas bom, têm, então podem proteger bem esse dono também, né? exatamente, exatamente. E o cachorro tem ali aquele instinto, né, de proteger o que ele mais gosta, né? Seja uma fêmea no cio, seja o dono, seja o território dele, então isso faz parte. E os meus Eu, cães são muito pacientes com crianças. Eu fico assim,
maravilhado com isso. É uma raça de guarda que se adapta bem para com as crianças. O Fila faz isso muito bem, muito bonito. É uma preciosidade. Outros cães não têm essa paciência toda com os baixinhos, não. Verdade. Ó, Alguns o pessoal perguntou aqui, deixa eu ver. Ah, perguntaram qual a linhagem do meu filo. O meu filo segue mais o padrão Cafib, Lelis, né? Segue mais o padrão Cafib. O do Puri, a gente conversou no começo da aula que ele busca função, não tem esse critério de padrão, é um cão funcional. Perguntaram aqui também, elogiando os filas do Puri, tem uma galera aqui elogiando. Obrigado. E perguntaram se o fila costuma ser acima do padrão civil, quais seriam os níveis profissionais destes cães acima da média? Tropa de choque? Não entendi muito bem essa pergunta. Eu acho que ele quis dizer assim, dentro de forças de segurança, né? Uhum. Onde estaria assim esse fila? Olha só, já teve fila meu trabalhando no pátio de um presídio. Então, assim, eu acho que de repente para esse serviço ele daria bem. Eu acho que com relação a cão ali de polícia para entrar no pavilhão e tudo, eu acho muito difícil, porque tem Daria caos, muito né? trabalho, Isso né? daria muito trabalho, porque o fila é um cachorro que sente a troca do condutor, então tá ali todo dia com o condutor, e aí o cara é remanejado para outro quartel, aí para outro presídio, aí vem um outro que não conhece, aí dá aquele conflito social, não é a raça mais apropriada. Mas para a questão ali de tomar conta de pátios e tal, de território, né, tudo que envolve território, acho bacana. Uma proteção pessoal também, igual você faz, muito bacana. É com um dono ali, né, com a pessoa que ele gosta. Então acho que estaria nessa situação. É uma raça muito pesada, muito grande também, tudo. Então, tem ali as suas. Não é Eu acho tão que versátil, né? não é tão versátil, exatamente. Agora, eu acho que território é o filo. Fazenda, sítio, casa, quintal, é o filo. Isso que Território é você dele. comentou do condutor, aqui eu, por exemplo, eu, meu noivo, ou qualquer pessoa da família, ele só me obedece. O resto, ele parece que ele não sabe nada da vida. Ele olha assim para a pessoa e fala, cara, Tipo não, assim, não é você ela, não tem não essa vou. intimidade comigo ainda, não. Eu sei, não Não, tem. baixa tua Não tem bola, essa tá mandando eu intimidade. fazer alguma coisa? Não vou fazer. É isso. Os seus são assim também? Mesma coisa. Engraçado que, assim, a minha esposa, ela lida muito bem com certos cães aqui, sabe? Muito bem mesmo. É incrível, impressionante. O Alão, por exemplo, é um deles. Mas alguns, assim, eles que são mais apegados a mim, mais eu mexo ali, ele aceita ela e tudo, mas em termos de satisfação em obedecer, é mais comigo. Às vezes Vínculo, ela né? Canil, e ele olha para ela, fica lá. Ah, Marcelo, não é Canil. Antes de eu falar, ele já lembrou demais. Tipo assim. Ó, eu tenho uma última pergunta aqui, Marcelo, sobre o projeto Cão Catrense. Como que está Castrense. sendo? Castrense, desculpa. Castrense. Como é que está sendo esse projeto? Como que é aí a ideia? Fala um pouquinho dele para a gente, para quem está entrando aqui na live também. Certo. Então, eu sempre, apesar de ser um criador de raças puras, né? Raça pura, que é o filo, eu sempre admirei alguns projetos, né? É, de Bandogs, de Bullholders, de Bullhelders. Então, eu sempre gostei, sabe? Sempre acompanhei esses projetos desde o começo. Eu lembro quando o Donovan Pincher fez a raça dele lá. Assim, ele conseguiu resultados extraordinários de forma muito rápida, muito técnica. E eu sempre tive a vontade de fazer cruzamentos com os meus melhores cães, sabe? E aí eu e meu irmão tivemos essa ideia. Várias pessoas aderiram. Hoje em dia não é só eu e ele. Tem aqui o Pedro, do Lobo Jardim, tem o Sérgio Infante, várias pessoas que toparam essa ideia de fazer, né, esses cruzamentos interraciais com o objetivo, com o propósito, né, de formar um cão de guarda territorial e proteção. Cruzar os melhores indivíduos, cães com bastante impulsos,
E o que me fez, assim, digamos assim, de começar mesmo esse projeto, foram os cães da KNPV, aquele do registro BRN, que eu acompanho de perto. Uma vez eu recebi um pessoal da KNPV, até da Irlanda, né, perguntando sobre o Alão e tudo, se... E aí eu falando sobre o cachorro, mandando vídeo e tudo, ele falou, de repente eu vou... Seria interessante o cruzamento dele no holandês, linhagem KNPV, inserir esse sangue. Fiquei pensando, pô, mas vocês inserem assim, raças exóticas dentro do pastor holandês linhagem KNPV? Ele me explicou tudo, me explicou o projeto, eu estudei isso. E tem esse diferencial, eles realmente inseriram sangue exótico, né, de outras raças, de várias raças, inclusive, dentro dessa linhagem, e assim, e deu muito certo. Foi assim, a KNPV hoje é uma entidade que forma, que manda muitos e muitos cães para a força de segurança no mundo inteiro, que inclusive é o objetivo, o propósito deles. Eu pensei em fazer uma linhagem de cães. Meu sobrenome é Castro, aí veio o castrense, mas também atrelada a ideia dos cães dos castrenses, né? Que eram as pessoas que os castrenses foram os guardas, né, dos castelos, aí que se formou a família castrense e tal, aquela história, em formar cães de elite para a guarda territorial. Cães assim, selecionados só para isso, só função. O padrão é a função. E aí a gente começou a fazer esse projeto. O primeiro cruzamento foi uma cadela 50% fila, sangue do alão, 50% presa, um sangue muito bom de presa, com o meu pastor holandês, linhagem KNPV. Aí a ninhada 01, né, dos cães castrenses, deram filhotes com 25% fila, 25% presa, 50% pastor holandês. E assim, estou gostando muito do resultado. Que legal. Os cães, os filhotes estão respondendo muito bem, deu um vigor ali, híbrido ali na morfologia, impressionante. Eu esqueci os cachorrinhos filhotinhos na chuva, eles lá sacudindo, eu fui ver, né? Geralmente o cachorrinho na chuva, você vê que eles ficam abatidos e tudo, filhotinhos mesmo. Corri lá, começou a chover rápido, os cachorrinhos brincando, eu falei, que é isso? Assim, vigor, sabe? Drive altíssimo, impulso alto, você manejando os cachorrinhos ali, tomando risco de tomar mordida, levei algumas. Muito impulso, uma mente muito forte, sabe? Os cachorros, os filhotes duros. Acho que vai dar bom. Vai dar bom. Vamos ver como é que vai rolar esse projeto aí. A primeira ninhada já saiu. Várias pessoas interessadas, pessoas que são do ramo, são do segmento. Eu acho que se a gente fazer um projeto que não tem que obedecer certos padrões políticos, digamos assim, eu acho que ele tem grandes chances de dar certo, sim. Muito Muito bom. legal. Inclusive, Aí, já parabéns. começou bem, né? Digamos assim. Começou bem. Ô, Marcelo, eu queria deixar aqui um adendo também, né? Para as pessoas que estão no ao vivo, também vão assistir depois. Não sei se você vai deixar gravada a live, para você Eu que vou abrir. gravar sim, com certeza. Ah, tá. Então tá tudo certo. Vale ressaltar que quando a gente fala de cães de proteção e cães de guarda, vocês têm que tomar muito cuidado com o canil. O canil que vocês vão buscar. Até remetendo um pouco ao começo da live, que a gente falou sobre os cães de exposição e tudo mais. Às vezes as pessoas falam que eu sou hipócrita, né? Que eu falo, pô, busca canil de cães de trabalho, mas eu tenho um de estrutura aqui que eu uso na proteção. Mas, se eu falasse mal, é um de cão de pista. mas é assim, eu mesmo, quando eu... Será usado contra mim. Não entendi o que o Ramon falou. Eu nem vou comentar nada sobre isso aí, porque tudo que eu disser pode será usado contra mim. E Tá cadê a vendo? outra mão, Ramon? Eu só tô vendo você. Aí, Aí. Eu só tá vendo ela O com essa. presentinho de estrutura aí. Então, assim, pessoal, eu vou relatar até o que já aconteceu comigo, antes de eu começar a entender o que era um cachorro, né? Pra mim, eu tinha essa ideia de, é um cachorro de tal raça, tá tudo certo, ele vai cumprir a função.
E eu busquei, no início, o canicorso. Há anos atrás, fui atrás de um canicorso. Encontrei um canil que, nossa, me venderam sonhos. O cachorro vai fazer isso e aquilo, o cachorro vai crescer e virar um monstro. Eu falei, pô, é esse. O cachorro ia vir da Itália. Acabou que não deu certo, não peguei esse canicorso. E hoje, né, com um pouquinho mais de conhecimento, toda uma seleção voltada para a estrutura. Eu conheci 4 cães que vieram desse canil. São cães que, sinceramente, não vi que teriam a capacidade de cumprir uma função. E quando a gente fala dos cães de função, é algo muito sério. É algo que pode colocar a vida de pessoas em risco, né? É igual eu falei brincando que eu tenho um cão de estrutura e tal. Mas nesse caso, eu não fiz o descarte desse cão para pegar outro, porque o cão funciona. Ele apresenta muita agressão, ele apresenta vontade de trabalhar. É um cão duro, extremamente duro. Que eu digo com toda certeza, o que limita ele é o corpo de estrutura dele, porque o mental dele, ele se sente um cão de trabalho, né? E assim, é muito sério esse assunto, porque esse cão, ele fica muito com a minha mãe, esse cão de estrutura, ele já está formado para proteção, e minha mãe, ela não sofreu um assédio, sabe-se lá o que poderia ter acontecido com ela, justamente por estar com esse cão. O cão agiu no momento certo, o cão, ele acabou com a ameaça ali, o problema social foi resolvido pelo cão, então não é brincadeira, sabe? Quando se pega um cão que ele não tem a aptidão para o trabalho, por mais que, né, aconteça um treinamento ali, no momento em que acontecer um confronto, um problema real, esse cão vai espanar. Vai acabar que ele não vai funcionar e o pior pode acontecer, porque se você está com um cão que você está ali na ideia de que ele vai fazer algo, você confia no cão e você confronta alguma ameaça, e na hora de o cão não funciona, o pior pode acontecer, sabe? Estamos no Brasil, um pai de família pode tomar um tiro porque o cão não funcionou, uma facada, às vezes uma criança. E eu falo isso com convicção. Eu já fui salvo de assaltos por causa desse mesmo cão de estrutura. É um cão que funciona. Eu, sinceramente, não arrisco mais pegar cães de estrutura. Eu não sei se eu teria tanta sorte assim de novo. Tanto que eu já estou aqui com a minha filhotinha de trabalho. Mas fica aí o aviso para todos. Não, com certeza. E no Brasil, a gente tem essa necessidade, né, do cão de guarda. Aqui a criminalidade é muito alta, né, as invasões e tudo. E é isso mesmo. Grandes tragédias poderiam ser evitadas por causa de um cão, de um cachorro. Sim. Se a gente estudar isso a fundo aí, a gente fica perplexo o cão, o quanto o cão é válido, né, nesse cenário, né, brasileiro aí. E a qualidade do cachorro determina o sucesso, né? Exatamente. Tem que Eu levar a vi, sério, coisa séria sim. eu vi um fila de perto. O fila estava com mais. Ele estava acima de 100 quilos. Tá? Um fila de estrutura. A boca do cachorro estava quase chegando no cotovelo. Muita pelanca, muita pele. E assim, um cão que ele não expressava. Eu não conseguia ver defesa no cão, eu via medo no cão. É, Fuga, fuga, eu só via fuga no cão. E o dono desse cão, eu tava perto, né? Uma rodinha, as pessoas conversando, perguntando do cão. E tava sendo vendido o filhote desse cão como cão de guarda. E isso, cara, eu acho isso um absurdo. Eu acho que você também deve achar um absurdo, porque você cria umas máquinas. cara, às vezes vem o pessoal aqui trazer cães, Rottweiler, pastor, fila, e eu quero treinar com você aí, a gente vai treinar, eu quero que meu cão seja igual ao seu. E assim, você vê a decepção, cara, quando vocês falam, olha, cachorro é diferente e tal, e o cara acha que, porque o leigo, né, ele é uma raça de guarda, vai fazer guarda, né? Tem isso muito ainda. Parece que não, mas tem muito ainda. Muitas pessoas que compram mesmo cães que não são selecionados para a função de guarda e acham que o cachorro vai corresponder. E é só ensinar. É só você ensinar. E não tem, né? E não é assim, né?
Cara, é Isso não, complicado, me. porque a ideia de um cão de guarda é justamente ser uma segurança para o patrimônio É, e para a família, né? é isso mesmo. E quando eu vejo um cão que, cara, se o cão tá apresentando ali para mim só fuga, a ideia é que os filhotes dele provavelmente venham com esse medo de forma genética, né? Até porque isso é selecionado. Ele O medo que ele mais passa. A sim, insegurança é o que mais passa. sim. Entende? Vai até a quinta geração. E entra um problema muito grande porque um cão com esse nível de medo é perigoso dentro de casa. Às vezes tem criança, criança pequena vai lá, puxa a orelha do cachorro, quer pular no cachorro, o cachorro extremamente medroso, dá uma pinçada na criança. E, pô, é um fila de estrutura, mas a boca do cachorro é do tamanho da criança, sabe? É muito problemático esse tipo de criador, né? Demais, demais. Tem muito problema. Então, o Brasil Meninos, o que precisa de um mais ser humano temos mais. aí? Deixa Tem eu ver. perguntas? Estamos caminhando para 2 horas de live aqui, hein? Eita, que conversa, hein? Tem mais alguma pergunta aqui? O pessoal falando da Luísa Mel. Eu não tenho advogado. Deixa eu descer. Pessoal perguntando para o Marcelo como faz para adquirir um cão do Puri. Então, a gente tem um controle de natalidade, então a gente trabalha mais por encomenda mesmo, sabe? E eu tenho no link aí da minha bio no Instagram, ó, no Instagram, o nosso WhatsApp. E aí a gente é pelo WhatsApp, então é uma forma que eu encontrei de estar dando uma atenção especial, né, para quem quer saber da linhagem e tudo. Então pode me procurar aí no link da bio. Tem até uma pergunta aqui. Será que dá para levantar o tópico de contra-terrorismo ao nível civil? Uai, gente. Usando os cães. Já se tem muitos cães trabalhando em força de segurança, né, atuando contra terroristas e tudo, mas na função, eu não sou, como os outros, não sou taticão não, mas como eu acompanho um pouco, na função ali da equipe ali de atuação, né? Por exemplo, lá a captura do Osama lá teve cão, né, auxiliando, então tem sim, o cachorro é uma ferramenta e tanta. Cachorro, Mas daí olha, entra não, naquele não, tópico, não, não se né? tem ainda para uma tecnologia versátil como um cão para se substituir de imediato. Não tem. Né? Rastreamento, faro, né? Eu fiz um seminário uma vez com o Doug Roller. Doug Roller, ele é do departamento de K9, né, de polícia lá de Los Angeles, aquela região, e todo profissional canino lá dos Estados Unidos passa por um seminário com ele. E aí ele estava falando exatamente isso aí. Ele falou, olha, a versatilidade do cão na função do cão policial, não se tem tecnologia que substitua assim, de imediato, em termos aí de 30, 40 anos para frente. Ele acha que não tem, por experiência dele. Ele me falou isso aí, na época. Esse seminário foi em 2012, eu acho, 2014. Então, assim, e realmente, né, já se passou 15 anos desse seminário, 14 anos, e tá aí, tá atuando. Que na época estava se falando sobre raio-x, né, de detecção de drogas, esse tipo de coisa. Ele falou que, e realmente, o cão, ele tem ali olfato, audição, alerta, né, além de ser uma companhia até emocional para o condutor ali, pro grupo. Então, realmente é uma intimidação, realmente o cão é uma ferramenta e tanto, né? É um presente de Deus para nós. Sem dúvida. Verdade. Não E tem mais acho que não perguntas. temos perguntas, né? Alguém mais tem pergunta aí para colocar nos comentários? Acho que já se encerrou. Acho que Marcelo, não. temos. Ramon, alguma coisa aí? Não.
Fiz todas elas, todas que eu tinha. Até que as que não tinham no script eu já fiz. Ó, Eu quero Então, saber quando vai ter Marcelo? um foi muito seminário bom. do Marcelo. Hein? O quê? Quando vai ter um seminário do Marcelo. Ô, cara, pô, que isso? Boa Rapaz, pergunta. a gente vai trocar ideias qualquer dia. Vou Vamos aprender, acertar vou isso aí. aprender com vocês e aí um aprende com o outro, é assim que se vai. Vamos Muito ver. bom. Estou ansioso Marcelo, por queria isso. te agradecer Pô, muito por estar aqui hoje, é um tá? Foi prazer. muito bacana. Admiro demais seu trabalho. Todos nós, né, admiramos demais seu trabalho, os cães. Eu sou uma grande fã da raça, então sou até suspeita para falar, porque o Puri hoje é referência mesmo aqui no Brasil. Então é uma honra realmente ter esse bate-papo com você. Queria te agradecer pela presença e dizer que estamos disponíveis aí para o que precisar. Vamos A sim. gente precisar muito mais do que você, né? Mas Não, nada disso. Recíproco, eu também admiro o trabalho de todos vocês aí, né? Do Caio, do Ramon, a Érica, e todos juntos somando em prol do FILA, em prol das raças de trabalho, em prol do cão de guarda, né? Especialmente pela nossa querida raça e nossa preciosidade que é o FILA brasileiro, cada vez mais desenvolvendo essa raça aí pra gente. Eu quero deixar muito cachorro para meus filhos, para os meus netos. A gente Amém, precisa, amém. né, passar para frente. A gente precisa de criadores empenhados aí. Um abraço para a galera aí que nos acompanhou na live, o pessoal Verdade. querido, o pessoal conhecido, Guardiões do Agreste, o Luciano do Canil Border Patrol TVI, o Alisson da Fazenda de Santa Fé, só pessoal de peso aí, nossos amigos. Muito obrigado aí pelo convite. Muito Isso. feliz, muito consternado, muito contente aí de estar com vocês. Uma honra, pô. E já vou deixar avisado que eu sou o próximo, hein, com fila de proteção. Ó, e sim, hein? invejou, E, né? bom, Invejou se a que gente já meia. conseguiu conquistar o coração dele, a live foi válida. Ah, não, Você tem sabe que tempo. Já tinha falado com o Ele Puri tem tem um tempo. olho no Draco, Marcelo. Ele tem um olho na Tá vendo, ó? Por ele, eu deixava na casa dele o cachorro. Vai querer roubar seu cachorro aí. Deixa ele não. Próxima vez que o cachorro dela pro canil vai sumir, vou levar embora. Ah, duvido que ele vai com você. Então Duvido que ele vai tem essa, né? conseguir. Ah, Tá certo, pessoal. Muito obrigada, viu? Uma boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite. E até a próxima. Até a próxima. nosso bom Deus nos permitir. Fique com Deus aí. Marcelo, não esquece de salvar a live, viu? Vou fazer isso agora, lembrei. Eu vou fazer. Deixa comigo. Tchau, tchau. Então, Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. um abraço para vocês.